Senhor Jesus. Vamos hoje continuar nossa leitura bíblica. Nós iremos concluir a Bíblia esse ano ainda, hein? Calma, muita calma. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento da tua palavra. Senhor, nos ajude, Pai, não somente a ouvir, não somente a ler, não somente a entender, mas, Senhor, a viver a tua palavra. Amém? Vamos lá, a leitura hoje é Neemias, início de Neemias, capítulo de número 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio a Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, o teu povo que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Vamos lá. Capítulo de número 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me apontando-lhe em um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deis-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitas passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa,
para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e deu-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavalheiros. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e os poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do Dagrão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale. Assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e o reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróprio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Capítulo de número 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Asená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras, os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Zabeel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baana. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram ao serviço do Senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezodias, esses e a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeon e Misipá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram Jerusalém até ao seu muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder de metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, e defronte de sua casa ao lado reparou Atos, filho de
Zabineias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arum, Azube, filho de Paate-Moabe, como também a Torre dos Fornos, e ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Naum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras, os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Oze, líder do distrito de Mizipá. Este a edificou e a cobriu. Ele levantou as portas com as suas fechaduras, os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Azelá, ao pé do jardim do rei, e até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Azbuque, líder da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o tanque artificial e até a casa dos valentes. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, ao seu lado reparou Asabias, líder da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, líder da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, líder de Mizipá, outra porção defronte da subida à casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois reparou Benjamim e Azube, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, o filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até o canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaias, filho de Parós. Ora, os netineus habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, e defronte da torre grande, alta, até o muro de Ofel. Desde acima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles repararam Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, a guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Mifticade, até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Capítulo de número 4 de Neemias. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos, do exército de Samaria, e disse: Que faz estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo a raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra.
Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubra a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles no dia e noite, por causa deles. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. E então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e o restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, por vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. Os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. E edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, edificavam, e o que tocava trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós não estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis convosco, o vosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida até a alva, até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu servo, fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos os nossas vestes, cada um tinha suas armas e água. Capítulo de número 5 de Neemias. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras, nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e nos outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres, com os magistrados, e disse-lhes: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia, e disse-lhes:
nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às nações, segundo as vossas possessões, e vós outros vendereis a vossos irmãos, ou venderiam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não andaríamos no temor do nosso Deus por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros, lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho, restituí-lhes hoje, vos peço as vossas terras, as suas vinhas, seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituí-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizeis. Não chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a estas palavras. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa, do seu trabalho, que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez conforme a esta palavra. Também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do ano Artaxerxes, 12 anos, nem eu mesmo, meus irmãos, comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tornaram-lhe pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos, dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Como também na obra que deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas, escolhidas também aves se me preparavam de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies, nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Amém? Vamos finalizar aqui. Na próxima, nós iremos dar continuidade. Que Deus te abençoe.